Hoje trazemos a arquitetura do caos. Começa agora JBR News. Rodolfo, já há alguns dias a gente tem falado sobre o assunto. Eu me coloquei aqui pronto a trazer uma informação que eu até cunhei de pano de fundo do que houve no domingo, dia 8 de janeiro. E de fato, quando se ouve e as conversas e apurações que eu fiz no decorrer desses últimos dias dão realmente esse nome de arquitetura do caos, porque a ideia era de fato criar um caos no país que, iniciado pela capital federal, como inclusive você ontem também já trouxe a informação, se expandiria para estados e municípios, chegando a um ponto de se de fato ter uma intervenção militar para conter ou garantir a lei e a ordem. O que tem de diferente até agora que a gente sabe, e é isso que a gente vai trazer para você, é que existia um movimento subterrâneo de suboficiais e praças que estariam prontos a se rebelar ou fazer um motim quando justamente este momento de intervenção militar chegasse no ponto de ir para as ruas. Ao que tudo indica, e pelo menos nas conversas que eu tive, não há conivência dos comandantes militares. Mas, claro, sabendo como agem as Forças Armadas, no momento de motim de suboficiais e praças, eles sim teriam que criar um movimento mais forte para deter a tropa, que poderia vir, inclusive, a ser uma junta militar temporária, para conter o chamado caos. Perfeito. Então, quer dizer, nós temos aí um caos criado para levar a um golpe de Estado, o que é muito grave. E o que vem dessa apuração diz o seguinte, que de fato, com a conivência ou participação de empresários, de funcionários públicos, de algumas autoridades de então, e até de igrejas evangélicas, que convocaram alguns dos seus fiéis participantes, porque eu faço essa ressalva, eu sou protestante e as igrejas sérias são diferentes. Mas, de qualquer maneira, esse monte de pessoas iria, de fato, para a Praça dos Três Poderes, ocuparia os prédios, sim. Não existia em nenhum momento, pelas informações, uma ocupação com a quebradeira que houve. A quebradeira que foi a parte que ficou fora do plano, né? Ficou fora do plano, e ali o plano se inverteu. Porque a ideia era ocupar os prédios públicos, existia uma linha que achava que poderia, inclusive, realmente quebrar as janelas e ocupar internamente, mas era uma ocupação chamada pacífica, ou seja, entrariam nos prédios públicos que estavam fechados, ali permaneceriam indeterminadamente, as forças de segurança da capital federal ficariam ali para que a coisa não tornasse maior do que estava previsto, mas não foi o que aconteceu. E a partir deste momento, os estados e municípios começariam com as suas ações chamadas secundárias. Neste momento que o país inteiro estivesse sobre uma situação de caos, seria-se obrigado a convocar as forças militares, decretar a garantia da lei e da ordem, a GLO. Os comandantes militares fiéis à hierarquia e à presidência da República aceitariam a missão e iriam para as ruas, porém, o suboficialato, ou seja, a tropa e os praças, fariam uma rebelião ou um motim, como é chamado no meio militar. E isso geraria um segundo momento de caos, com mais adesões em estados e municípios, o que poderia gerar, de fato, naquele momento, então, a instauração de uma junta militar temporária, mas não com a conivência dos comandantes, mas por necessidade de conter o motim. O que saiu do planejamento foi justamente a quebradeira. E aí existem versões que aqui a gente não pode, em nenhum momento, afirmar que são verdadeiras, mas existem versões de que parte da quebradeira teria sido feita por chamados infiltrados, mas não há comprovação que isso aconteceu, porque o fato é, independente de ter ou não ter infiltrados, a grande massa que estava lá acompanhou no crime. Portanto, não há lados nesse momento, todos cometeram o mesmo crime. E foi justamente essa quebradeira que desestabilizou todo este plano, que sabia sim, era monitorado por alguns órgãos,
e que poderia, de fato, concluir como foi imaginado. Porém, saiu do script justamente a questão relativa à destruição dos 3 prédios do Poder Federal e que mais relembra, sabe o que, Rodolfo? O script de 1964, quando houve a rebelião na Marinha do Cabo Anselmo. Do Cabo Anselmo. Veja bem, todo esse relato que você traz, Alexandre, é extremamente grave e, na verdade, é muito importante que a gente deixe claro aqui que não há, que não faz diferença quem começou a quebrar. Por quê? Porque golpe de Estado já é um crime previsto no Código Penal. Então, quer dizer, todo esse processo relatado por você, ele desde o princípio ele já é crime, né? Quer dizer, não há nada que possa justificar uma ação que tenha por objetivo colocar em risco a democracia e o Estado Democrático de Direito. Isso já é crime, né? Então, na verdade, o que nós tivemos aí é um plano criminoso que não deu certo, mas é um plano criminoso. As senhoras e os senhores de verde e amarelo que naquele dia foram para lá, invadiram os 3 poderes, estavam cometendo crime. Se foram presos e depois acharam ruim ter sido presos, sinto muito a essas senhoras e esses senhores, mas eles estavam cometendo um crime. E mais do que isso, se algum de vocês que sabe que essas pessoas que estavam lá estavam bem intencionadas, a intenção poderia ser das melhores, mas ao se envolverem naquele movimento de quebradeira, qualquer boa intenção caiu por terra. O problema é esse. Se a intenção era produzir um golpe de Estado, isso já era crime. E com isso a gente traz essa revelação do pano de fundo, ou seja, havia de fato uma arquitetura do caos, mas o caos foi de tamanha desordem, porque não dá para falar que foi de tamanha ordem, que de fato acabou culminando com a queda do que foi planejado. E aí realmente não deu certo, o que foi, pelo menos, esperado, não somente por quem estava naquele movimento, mas por pessoas também em outros locais, além de Brasília. É isso aí. A democracia saiu mais forte do que entrou de todo esse processo. Então, entregamos a vocês a apuração que fizemos nesses últimos dias, agradecendo a sua audiência. Até amanhã, gente, e viva a democracia. Amém.